Estamos de volta para mais uma aula de inglês. My name is Ceissa Borges e esta é a nossa Fourth Class of English. Eu desejo a todos e a todas as boas-vindas, tá bom? E let's go! Gente, essa quarta aula é dando continuidade à terceira, tá bom? Ao conteúdo do Simple Present Tense, ok? Nós vimos na aula passada que o presente simples, ele equivale ao presente do indicativo na nossa língua, na língua portuguesa, tá bom? E esse mesmo tempo verbal, ele expressa verdades universais, né? Eu até citei o exemplo do The Sky Blue, céu é azul, os gostos, preferências, suas opiniões, ok? Enfim, ele fala sobre uma rotina. Também nós vimos que uma rotina que acontece no presente, tá? São ações habituais. Também a gente viu que esse mesmo tempo verbal a gente pode usar algumas expressões de tempo, como sometimes, never, every day, usually, often, ok? Entre outros, always, entre outros. Na aula anterior, deixei uma listagem com esses advérbios que expressam tempo. Quem não viu, volta na aula anterior, depois desta, tá bom? Eu mostrei para vocês o Simple Present Tense na forma afirmativa, ok? Que para você adicionar S ou yes vai depender muito de quem? Do meu sujeito, certo? Do meu sujeito e também da terminação verbal, tá? E nós temos que analisar em qual forma encontra-se aquela frase, se é afirmativa, interrogativa ou negativa. Falamos na aula anterior sobre a afirmativa, tá bom? Por exemplo, na forma afirmativa, se o meu sujeito estiver na terceira pessoa e o verbo, prestem atenção, o verbo possuir as seguintes terminações em x, z, io, ss, ch e sh, quando ele possuírem essas 6 terminações na terceira pessoa do singular, nós vamos adicionar es. Tipo, exemplo, o verbo to teach, que é o verbo ensinar, ele tem a terminação em ch. Portanto, na terceira pessoa do singular, vai ficar teaches, tá? She teaches Spanish every day. Ela ensina espanhol todos os dias, ok? Ele vai ter a terminação em es, porque o meu sujeito é o she e o meu verbo tem a terminação em ch, certo? Kiss, né? Que é o verbo beijar, ok? Se eu estou falando da terceira pessoa do singular, nas frases afirmativas, ele vai receber também um ES, porque o meu verbo aí, ele termina em SS. Hoje, a gente vai ver o Simple Present Tense na negative form, ok? A forma negativa do Simple Present é formada com o uso dos dois auxiliares, que a gente viu na aula de número 1, o do e o does. Nós vamos precisar desses dois auxiliares para formar as frases na negativa. O do, galerinha, a gente viu lá na primeira aula que nós usamos esse do para I, you, o we e o they, certo? Já o auxiliar does, nós vamos usar para a terceira pessoa do singular, composta por o he, she, it, ok? He, she, it, does, I, you, we e they, do. As frases na negativa, elas podem ser escritas de formas completas, do mais not, né, do not, ou does not. Ou então você pode contrair, ok? Don't, que seria a contração do do mais o not, ou do mais not vai se transformar em don't,
Ou então, does, mas note que vai ficar a forma contraída, doesn't, ok? Aqui eu tenho frases na afirmativa e na negativa. I drink, na negativa, I don't drink. You drink, you don't drink. Ou então, you do not drink. He drinks. Aqui, ó, já foi adicionado um S para a terceira pessoa. He drinks, she drinks, it drinks, porque eu estou falando da terceira pessoa do singular. E aqui eu adicionei apenas um S porque o meu verbo principal aí, que é o drink, ele não é terminado em X, não é terminado em O, não é terminado em Z, nem tampouco em SS, CH e nem SH. Portanto, se ele não possuir nenhuma dessas 6 terminações e não tiver nenhum Y também, né, nós só vamos adicionar o S, é a regra geral. Adicione S. He doesn't drink. She, it doesn't drink. Por que ficou doesn't? Porque eu estou falando da terceira pessoa do singular. We, you, they drink. Professora, e por que você... Professora, e por que você não adicionou um S no final desse verbo? Dos verbos aqui. Simples, porque os sujeitos não estão na terceira pessoa do singular, como na coluna do meio. Portanto, eles não recebem S. Eles ficam na sua forma normal, no infinitivo, apenas sem o to, tá bom? Para nós negarmos, we don't drink or we do not drink. You don't drink, they don't drink. Ok? Para todos aqui vai ficar don't. Meu auxiliar aqui, don't, porque não estou falando de alguém na terceira pessoa do singular. Compreendido? Então, vamos agora ver as posições dos verbos em frases negativas. Aqui eu tenho a estrutura frasal. Ó, na negativa, é composta pelo sujeito, mais o meu verbo auxiliar. Quais são os verbos auxiliar? Do ou does, mais o not, o verbo principal e o complemento. I don't ou I do not, tanto faz, live in Brasil. Eu não moro no Brasil, só que não, né? Sou brasileiro. O meu verbo principal aqui é o to live, o verbo morar, viver. Ok? Aqui, ó, vamos analisar a estrutura. Ó. I, sujeito. Do seria o meu verbo auxiliar. Not é a negativa que acompanha o meu auxiliar. E o complemento aqui da frase, né? Eu tenho o verbo principal e o complemento, in Brasil. He does not teach Spanish at the university. Ela não ensina espanhol na universidade. Vamos analisar a estrutura. Sujeito. O meu verbo auxiliar does, porque eu estou falando de he. Note que é a minha partícula negativa, né? Estamos falando de frases negativas. O meu verbo principal. Ah, professora, será que você não errou a escrita? Aqui no verbo teach, o verbo ensinar, ele não é um verbo terminado em CH? Exatamente. E está também na terceira pessoa do singular. Porém, galerinha, os verbos, guardem isso na vossas memórias. Os verbos só sofrem modificações apenas na forma afirmativa, ok? Na negativa e na interrogativa, ele volta para a sua forma normal, na sua forma do infinitivo, apenas sem o to. Repetindo, os verbos, anotem no caderninho para não esquecer. Os verbos só sofrem modificações, alterações, apenas para as frases afirmativas. Apenas para as frases afirmativas.
Nas frases negativas e interrogativas, ele volta para sua forma no infinitivo apenas sem o to. Por isso que nessa frase aqui, nessa sentença, o meu verbo principal não foi acrescido o es, tá bom? Se nós não estivéssemos falando da forma negativa, certamente seria adicionado um es, ok? Vamos aqui a essa próxima frase. They don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. Que pena, porque eu sou louca por comida italiana, as massas. They don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. Vamos aqui, ó, a estrutura. Tem o meu sujeito, they don't ou do not, certo? Tanto faz. Prefer, que é o meu verbo, preferir, seguido do meu complemento, eating food. She doesn't watch TV every day. Ó, mais uma vez eu tenho aqui um verbo terminado em CH, na terceira pessoa. Portanto, devido a ela estar na forma negativa, ela não sofre alteração verbal. Vai ficar she, minha estrutura, né? Sujeito, doesn't, porque eu estou falando da terceira pessoa do singular. O verbo principal na sua forma normal, no infinitivo, apenas sem o to. E o complemento, TV, every day. We do not, poderia aqui ser don't, like to go to the beach during the week. Nós não gostamos de ir à praia durante a semana, né? Preferimos o final de semana. Então, sujeito, we do not, né? O do aqui, que é o meu verbo auxiliar. Not, que é a minha partícula negativa. Like, o verbo principal. Também não vai sofrer alteração. To go to the beach during the week é o nosso complemento frasal. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido, tá bom? Vamos aqui uma estrutura aqui, uma conjugação do verbo to like na negativa, ó. Primeiramente vamos aqui é a contração, como eu já falei anteriormente, né? O do not, você pode contrair, vai ficar don't. Doesn't, does, mas not vai ficar doesn't. O doesn't é exclusivamente para o he, she, it. Vamos aqui a conjugação, né, galerinha? I don't like. Vocês podem repetir em casa, tá bom? Porque a gente aprende assim, praticando. Eu falo, você pratica, você repete. Let's go, todo mundo lendo comigo. I don't like. You don't like. He doesn't like. She doesn't like. It doesn't like. We don't like. You don't like. They don't like. Percebam que o meu verbo like, to like, é o verbo gostar, ele não foi flexionado, embora aqui na terceira pessoa do singular. Por quê? Vocês lembram? Ele está, essas frasezinhas aqui está na negativo. Então, por isso ele não foi flexionado. Galerinha, vamos agora à forma interrogativa, certo? Já vimos a afirmativa, negativa, agora vamos para a interrogativa. Também nós vamos precisar de dois auxiliares, né? Que é o do e o does. Para assim formarmos frases no simple present tense na forma interrogativa, tá bom? Esse do e esse does, ele também será usado na forma interrogativa. O do vai ser usado para o I, e o we e o they. E o does, assim como o does not, ele vai ser usado apenas para a terceira pessoa do singular. He, she, it. Aí está aqui a estrutura frasal na forma interrogativa.
Primeiramente, vai ter que ter o meu verbo auxiliar. Quem é esse verbo auxiliar? O do, se o meu sujeito for I, you, we e o they, e o ou então does, caso meu sujeito for he, she ou it. Também tem que ter um verbo um sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Lembram-se, esse verbo principal vai ficar na sua forma normal, no infinitivo, apenas sem o to. Ele não vai ser flexionado, porque eu estou falando de frases interrogativas. Exemplos: Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Aqui eu tenho o meu auxiliar does, sujeito, verbo principal sem nenhuma flexão, Spanish, complemento, né? Spanish at the university, ok? O segundo exemplo, today people eating food. Today people eating food. Eles preferem comida italiana? Aqui no comecinho, sempre na forma interrogativa, esses auxiliares, eles vêm no comecinho das frases, ok? E no final tem que ter o question marks, esse pontinho de interrogação, tá bom? Today people eating food. A estrutura: auxiliar do, seguido do sujeito they, o verbo prefer, que é o preferir, e o meu complemento seguido do question marks. Nesse próximo exemplo, does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Yes. Eu assisto, e vocês? Só os jornais. Então, aqui eu tenho o auxiliar no comecinho da frase, o sujeito, o verbo principal, né? Ele também não vai ser flexionado, porque estamos falando de frase na interrogativa, complemento e o meu question marks. Do you have class on Saturdays? Nós temos aulas aos sábados. Aqui, ó, o auxiliar do, o we, sujeito, o have aqui, né, o verbo ter, com os complementos, class on Saturdays. Não é simples, galerinha? Na interrogativa, sempre vem no início das frases, como eu já falei, os auxiliares do ou does. O verbo to do, galerinha, uma parte importante aqui, tá? Uma observação. O verbo to do, ele significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar, tá bom? Que complementa a formação das frases negativa e interrogativa. Como eu falei, esses auxiliares, quando eles estiverem com função de auxiliar o verbo principal, eles não possuem tradução literal. Agora, quando eles não estiverem em função de auxiliar, aí sim, ó, por exemplo, o verbo to do, ele significa fazer, mas dentro de frase, ó, voltando aqui, ó, do you have class on Saturdays? Aqui ele não tem tradução alguma, ele só está auxiliando esse verbo to have. Só está dizendo que o que? Essa frase aqui está na forma interrogativa, tá bom? Ele não possui uma significância literal. Enquanto auxiliares, o do e does, eles não têm significado, né? Acabei de falar para vocês. E os auxiliares do e does também são usados em resposta curta. Tipo, do you have class on Saturday? Yes, I do. Sim, eu tenho. Então você vai dizer yes, I do. No, I don't. Ok? Não tenho. Então, eles vão ser usados em respostas curtas, tá bom? Os auxiliares do e does. Aqui eu trouxe um quadro com algumas tipos de respostas curtas. Do you like chocolate? Essa é a pergunta. Yes, I do. Eu estou afirmando. Sim, eu gosto de chocolate. E vocês gostam de chocolate? Se vocês não gostam, você vai responder no, I don't. Tá vendo? Aqui aparece o auxiliar do.
Do I need a pencil? Eu preciso de um pencil, lápis? Yes, you do. Tô perguntando assim, eu preciso de um lápis? Yes, você precisa. Não, you don't, você não precisa. Do you both like chocolate? Yes, we do. No, we don't. Do they like chocolate? Yes, they do, né? They aqui porque eu estou falando de they. Eles gostam de chocolate? Sim, yes ou no. Aí continua com o sujeito, né? Que é o they. Aí se você estiver afirmando, do. Se estiver negando, don't. Does he like chocolate? Yes, she does. Does, porque eu estou falando da terceira pessoa do singular. No, he doesn't. Não, ele não gosta. Does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Ok? Então, galerinha, vamos agora exercitar. Ok? Eu trouxe apenas 2 questões só para a gente exercitar um pouquinho o que a gente aprendeu, tá? A primeira questão, eu peço para vocês completar esses espaços com os verbos que estão nos parênteses usando o presente simples na forma afirmativa. Na letra A, they, espaço, to school, go. Aqui, o meu verbo aqui nesse espaço vai ser completado com go e não gus, porque o meu sujeito aqui é o they. Se aqui fosse um he, she, it, seria gus. He, tracinho, TV everyday, watch. He watch TV everyday. O que está aqui de vermelho, viu, pessoal? São as respostas. He watch TV everyday. Aqui o meu verbo principal, watch, ele foi flexionado em ES porque o sujeito é he. E o football in Europe, play, que é o verbo principal. E o plays football in Europe. Galerinha, desconsiderem esse S, tá? Aqui é o play e o play. Se eu estivesse falando de he, she, it, aí seria plays, tá bom? Aqui foi um erro na digitação. Vocês desconsiderem esse S, que vai ficar apenas play. She study English. She studies English. Se aqui fosse you, ou they, ou we, aqui o meu verbo aqui ia continuar como study. Porém, eu estou falando do she, que faz parte da terceira pessoa do singular. Então, studies. Aqui eu tenho essas frases e nós vamos mudar para a forma negativa na segunda questão. They like sports. They don't like sports. Por que aqui ficou don't? Porque o meu sujeito é they. She lives in Pips. Para nós negarmos, she doesn't. Porque doesn't? Porque o sujeito é she. Live in Pips. O verbo continua intacto porque eu estou negando. We go to school. Negando. We don't go to school. Ok? Por que don't? Porque o meu sujeito é we. He plays football. Estou afirmando, né? He plays football. Para me negar, he doesn't play. Ok? O meu verbo principal volta para sua forma normal, sem o S. E football é o complemento, tá bom? Doesn't, porque o verbo principal é o he. E se nós fosse interrogar essa forma, se nós fosse perguntar se ele joga futebol, does he play football? Does he play football? Se a gente fosse perguntar se nós vamos para a escola, do we go to school? Interroga, certo? Do, porque estávamos falando do we, ok? Pessoal, por hoje a nossa aula se encerra, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido.
tá bom? Hoje a gente terminou o conteúdo do Simple Present Tense. A gente viu na aula anterior, de número 3, o Simple Present Tense, como usar as regras básicas e a forma afirmativa. Na aula de hoje eu mostrei para vocês o Simple Present na forma afirmativa, negativa, a posição deles nas frases, a estrutura, e também a gente viu na forma interrogativa e exercitou apenas com essas duas questões, tá bom? A gente nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser. Desejo a todos uma good luck, tá bom? Boa sorte no Enem 2021. Pessoal, não desistam, estudem, persistem. É difícil, mas não é impossível, tá bom? E eu sei que vai valer a pena cada esforço de vocês, tá? Não esqueçam de ir até clicar na descrição do vídeo e assinar os seus nomes, tá bom? É uma forma de nossa chamadinha online, é como se fosse nossa chamadinha online, tá? Você vai clicar na descrição do vídeo e embaixo vai assinar o seu nome, tá bom? Eu desejo a todos um good luck. Kiss e bye bye. See you later.